Você sabia que vários episódios de Chapolin foram lançados com nomes muito engraçados? Pelo jeito, da mesma forma que o Polegar Vermelho tinha muita astúcia na hora de resolver os problemas, o Bolanhos tinha muita criatividade na hora de escolher os títulos. Então, pegue a sua garrafa de clorofórmio e vem com a gente. Muita gente pede mais vídeos de Chapolin aqui no canal, então aos poucos a gente tem feito um aqui, outro ali. Então se você gosta desses temas do super-herói, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E faz tempo que eu não falo isso, mas eu vou te lembrar, se você deixar pro final, você vai esquecer. Antes de mais nada, os episódios de Chapolin contam com títulos que, obviamente, têm a ver com a própria história, mas sempre leva aquele toquezinho de humor, sabe? Da mesma forma que o super-herói é todo enrolado, tem alguns títulos com piadas prontas, outros que são tanto quanto redundantes, também tem algumas brincadeiras com ditados e frases prontas, enfim, tem de tudo um pouco. E bom, todo mundo sabe que o Chapolin era muito pequenininho, né? Isso porque o Roberto Gomes Bolanhos tinha apenas 1,62 de altura. E como ele mesmo adorava se zoar, o nome de um episódio é Nas Fotografias Pequeninas, o Chapolin aparece de corpo inteiro. A história se passa com uma mulher toda chique que não quer de jeito nenhum que alguém tire fotos do seu cachorrinho. E é daí que vem a piada. Uma pessoa que cuide da Condessa? Uma pessoa que garanta que não tirem fotos dela e que a proteja desse jornalista? Sim, já me disse tudo isso, mas... um guarda-costas? Oui. Talvez nas páginas amarelas. Ainda mais que o guarda-costas da trama, que cuida de todo o caso, é o próprio Polegar Vermelho. E bem, até que ele não é um guarda-costas de todo o mal. E um detalhe, será que a Condessa é o mesmo cachorrinho que apareceu em um outro momento? Até porque os dois episódios foram gravados em 74, fica a dúvida no ar. Outro título bem divertido é A Bela Adormecida é um Homem Muito Feio, que conta a história do Chimpandolfo, um homem das cavernas que precisa ser educado. E eu não sei exatamente porquê, mas chamam o Chapolin para esse cargo. Não teria sido melhor chamar um professor? O que acontece é que Chimpandolfo ficou encantado com suas anteninhas de vinil. Ah, as anteninhas de vinil? É, elas realmente... Sim. Chimpandolfo, não, Chimpandolfo, não morda! Não! A história toda continua em uma sequência desse episódio, onde rola um jantar super chique para mostrar o progresso do Chimpandolfo, que tá bem melhor ou nem tanto. Pequenos detalhes... Agora, todo fã do seriado já deve ter notado que o Chapolin gosta muito de histórias clássicas e personagens marcantes. Um bom exemplo disso é em Uma Coisa é Ser Sansão e Outra é Usar a Peruca. Basicamente, a história do episódio gira em torno de um ladrão que consegue roubar a peruca do Sansão, mesmo que nem todos saibam de quem se trata. Esse personagem bíblico era muito forte exatamente por conta dos seus cabelos. Então, quando alguém coloca a sua peruca... E o Sansão voltou a aparecer mais vezes no seriado, como por exemplo em Quem Disse que o Sansão Não Tinha um Jeito de Tonto? E o engraçado desse título é que o Bolanho se aproveitou da história mais uma vez para se zoar. Até porque quem faz o papel do fortão é ele mesmo. Boa tarde, Dalila. Boa tarde, senhor. Muito prazer. Muito prazer. Eu esqueci que eu aperto muito forte. E além de histórias clássicas, frases prontas e ditados populares também são bem característicos do seriado. É claro que elas funcionam super bem, mas assim, do jeito Chespirito de ser, né? Mas não importa, já diz o velho e conhecido refrão: quem quer manda, quem não quer faz. Esse é o caso de um episódio onde ele faz um jogo de palavras com carne e osso. Só que no caso dele, ele deixou mais ou menos assim: bebê de carne sem osso. Basicamente, o Chapolin acaba tendo que atacar de babá de um casal para que eles possam ir a uma festa. E cá entre nós, é bem raro ver o Rubem Aguirre e a Florinda Mesa como um casal em Chapolin, né? E bem, o Chapolin não é aquela coisa que se diga, minha nossa, que babá maravilhosa, né? Não passa nem perto, na verdade. Pronto.
Vê se não inventa de rolar pro lado, porque pode cair, hein? Esse tipo de brincadeira no título também acontece em outros episódios, como por exemplo, quando ele mexeu na expressão caindo de velho. Nesse caso, o nome do episódio ficou "Não confunda, a casa está caindo de velha com a velha está caindo da casa". E como o título faz essa brincadeira, a história se passa exatamente em uma casa velha e com pessoas caindo dentro dela. Só porque caiu um pequeno corrimão, isso não quer dizer que toda a casa está caindo, não é? Aliás, é nesse episódio que o vovô fica falando de vários outros personagens, como por exemplo, o Batman, o Super-Homem e o Recruta Zero. E a gente falou um pouquinho do Recruta Zero em um vídeo sobre as séries policiais citadas em Chaves e Chapolin. Se você não assistiu, o link tá aqui no card. Agora, sabe aquela expressão, um elefante incomoda muita gente? Também tem uma brincadeira dessa no Chapolin. Tô falando de uma múmia incomoda muita gente, duas muito mais, onde o Rubem Aguirre se fantasia de múmia para assustar a sua ex que trabalhava em um museu. E é simplesmente hilário ver o Carlos Villagrán e o Ramon Valdez andando com a múmia de verdade como se fosse o amigo deles. Na boa, quem que ia acreditar nisso, né? E a gente estava vendo outras peças do museu Mas vai fazer mal ao seu amigo. Sim, mas nós já vamos indo. Vamos embora, tchau. E por falar em múmia, outro título muito bom envolvendo ela é Uma Múmia Muito Egípcia, onde o Chapolin vai lá pro Egito com 3 arqueólogos. E eu vou te falar que eu tinha um baita medo desse episódio por 2 motivos. O primeiro deles é essa cena aqui do Rubem Aguirre gritando do nada. Desapareceram. Eu os avisei. A múmia escapou do seu sarcófago para se vingar daquele que a tirou de seu sono de 40 séculos. E também, é claro, por conta dessa múmia simplesmente medonha. E nessa pegada de fazer uma pessoa se passar por outra, a gente tem um dos melhores títulos de todos. O Caso dos Homens que Eram Idênticos. Porém, o melhor mesmo é o nome em espanhol, na versão original. O Caso dos Homens que Eram Tão Parecidos que Eram Idênticos, sobretudo um deles. A história se baseia em um homem que é igualzinho ao Tripa Seca, um dos bandidos mais temidos do universo do Chapolin. E isso acaba gerando uma baita confusão, porque um deles é um cara muito do mal e o outro é simplesmente um cidadão comum. E é claro que os dois são interpretados pelo próprio Ramon Valdez. Boa noite. Boa noite. Caramba! Não é verdade que se parece muito comigo, mas eu sou mais jovem. O quê? Ah, e a gente também já falou sobre os vilões do seriado, hein? Se você não assistiu, o link também tá aqui no card. Agora, o que não falta são trocadilhos geniais com mortos, mas é claro com aquela pitada de humor do seriado. Eu separei alguns deles para falar aqui. O primeiro é um defunto bastante morto, quando um vendedor ambulante entra em uma casa e descobre um corpo dentro de um baú. Sapato, pousada, quem tem... Nesse e em vários outros títulos, o pleonasmo rola solto, mas se você não sabe o que isso significa, fica tranquilo porque o próprio Chapolin pode te explicar. Acontece que dentro desse baú tem o cadáver morto de um defunto que já faleceu. Isso é um pleonasmo. Repetição inútil de várias palavras que significam a mesma coisa. Isso de cadáver morto de um defunto que já faleceu. Como você se chama? Ramon? Pois é como se eu dissesse Ramon analfabeto burro besta. Para que dizer tantas coisas se ao dizer Ramon se resume tudo? A gente tem também o cadáver morto de um defunto que faleceu ao morrer. E bom, se tinha alguma dúvida do que é pleonasmo, eu acho que agora não tem mais, né? Nesse episódio, o Tripa Seca finge que já morreu para que ele possa cometer os seus crimes em paz, sem a polícia no seu pé. Mas tudo vai por água abaixo no final do episódio, mesmo com o Chapolin dormindo profundamente depois de ter inalado clorofórmio por engano. Mãos ao alto! Nossa!
A gente tem também o estranho e misterioso caso do morto que morreu, que basicamente é a mesma história do Tripa Seca fingindo que já morreu. E no final, o clorofórmio vai parar na privada mais uma vez e novamente os olhinhos se fecham. A gente também não pode esquecer de, por favor, é aqui que vive o morto? Que conta a história de um cientista maluco que cria um monstro horrível dentro do cemitério. E eu devo dar um destaque para a máscara do monstro, porque afinal de contas, as produções dos anos 70 eram muito mais limitadas, mas para mim só deixava tudo ainda melhor. E a gente também tem o episódio E de Saúde, Como Vai o Morto?, onde 2 dos principais vilões do seriado são hospitalizados. Senhorita, por acaso sabe quem são esses homens? Não, Dr. Chapatin. Pois são nada menos que o Quase Nada e o Botina. E depois de vários rolos que acontecem dentro do hospital, tudo dá certo no final, ou nem tanto assim. Você repetiu tantas vezes que eu estava em estado grave que eu acho que eu vou morrer. Bom, de alguma coisa as pessoas têm que morrer. E já que o Quase Nada foi mostrado aqui nessa lista, vale lembrar também de um outro episódio onde ele protagoniza que tem um título simplesmente incrível. Quer apostar como nunca mais eu entro em uma aposta? O Dr. Chapatin vence ele, o Tripa Seca, em uma partida de pôquer. Só que as coisas não acabam do jeito mais tranquilo do mundo. Tô gostando desse joguinho. Isso quer dizer que outra vez eu ganhei. Sim, ganhou o passaporte para o cemitério. Então o Chapolin aparece para resolver a situação em uma partida de carambola, que é um tipo de bilhar, só que aparentemente ele não faz a menor ideia do que está fazendo. Você seria capaz de jogar carambola com Quase Nada? Mas claro, só que com um baralho novo, hã? E agora você deve se lembrar do dia em que o Hector Bonilha chegou na vila, certo? Afinal de contas, não é todo dia que um astro da TV Lisão chega na casa humilde e feia do seu Madruga, né? Mas por que do nada eu tô falando do Chaves e do Hector Bonilha? É por causa dessa cena aqui. Eu costumo cobrar o aluguel adiantado. Não que eu seja desconfiado, mas atores vemos, costumes não sabemos, não é? Essa frase, atores vemos, costumes não sabemos, se tornou um ícone, mas o mais legal é que vários nomes de episódios de Chapolin têm esse mesmo jogo de palavras. Não tá entendendo nada? Calma que eu te explico melhor. Um deles é Rato vemos, intenções não sabemos, quando Ramon Valdez perde o seu relógio que por acidente cai dentro do ralo da pia. Além do mais, eu vou lhe provar que eu não sou nenhum burro. E muito menos um idiota. Isso é o que eu chamo de tempo desperdiçado. E aí sobra pra quem ir buscar o relógio, né? É claro que pro Chapolin, depois de tomar uma das suas pastilhas de nanicolina, e até mesmo rola uma interação com o ratinho. Nessa mesma pegada também temos o Chapolin vemos, cérebros não sabemos, aquele clássico onde um cientista inventa uma porta que abre sozinha só dele tirar uma vela, e então ele grita: Pepe, já tirei a vela! Mas a sua maior e melhor invenção é uma máquina que troca os cérebros, lembra? Seu cérebro passará a funcionar no corpo do senhor doutor, e o cérebro do doutor passará ao seu corpo. E a gente tem também Vagabundos Vemos, Trabalhos Não Sabemos, onde o Carlos Villagrán interpreta um cara bem folgado e bem mala que não quer trabalhar de jeito nenhum. E o Polegar Vermelho resolve isso como? Deixando ele com a cabeça presa no teto da sua casa. Simples assim. Você vai trabalhar? Não. Ai, ai. Já em Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, o Carlos Villagrán interpreta um personagem totalmente diferente, um colecionador de selos bem chique. Enquanto Ramon Valdez interpreta o Conde Terra Nova, que aparentemente é um cara fino, elegante, bem educado, né? Só que não. E infelizmente, assim como vários casos que acontecem na vida real, a culpa acaba sobrando para quem não tem nada a ver com isso. Então pode me explicar como é que faltam os 2 selos mais caros da minha coleção? Eu não sei, senhor. Pois eu sei, foi você que os roubou. Nessa mesma pegada, um outro título muito bom é Mendigos Vemos, Milionários Não Sabemos, onde o Ramon Valdez interpreta um cara que, assim, na aparência é bem diferente do Conde Terra Nova, mas no jeito, nos costumes, nem tanto. Se antes ele se passou por um cara fino, nessa história ele é um morador de rua que se aproveita da nobreza dos demais.
Muito obrigada! De nada. Passa pra cá. Ah, qual é a tua? O quê? Essa nota é minha! Era sua. Este é meu território. E aqui, somente eu peço esmolas, tá entendendo? Então, eles têm a ideia de chamar o super-herói mais brilhante do mundo para ajudar a recuperar o dinheiro roubado. Sigam meus bons! E por falar nisso, eu quero saber se você tem boas ideias. A palavra-chave de hoje é um pouco diferente, é quase um teste de criatividade. Qual título você daria para esse episódio aqui do Vila do Chaves, nessa mesma pegada dos títulos do Chapolin? Pode comentar aqui embaixo porque a gente vai ler tudo e os mais criativos a gente vai dar coração, hein? E é claro, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações segunda e quinta às 7 horas da noite, porque sempre tem vídeo novo. Nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição do vídeo. Corre lá porque a gente sempre está postando várias novidades, tanto do universo do Chespirito quanto do nosso canal. E você já deve estar mais careca que o garçom do restaurante da Dona Florinda de saber que todo final de vídeo eu deixo 2 outras ótimas sugestões para você continuar assistindo o Vila do Chaves. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.